é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo que residem nos Estados Unidos, e boa tarde para vocês que moram no Brasil. É uma alegria muito grande estar com vocês de volta, especialmente porque se você tentou nos achar no Facebook e no YouTube na semana passada, não nos achou, porque
Nós tivemos problemas técnicos, eu não entendi bem o que aconteceu, simplesmente minha câmera e meu computador estavam de mal, não se comunicaram. Hoje está funcionando bem, sem eu ter feito nenhuma mudança radical, mas eu creio que na semana passada o meu gigante, como nós começamos a estudar na semana anterior sobre Davi e Golias, o meu gigante foi a tecnologia e, de certa forma, o gigante saiu vencedor. Mas hoje nós estamos de volta e nós vamos continuar o nosso estudo sobre como Davi lidou com seus gigantes. E eu falava naquela oportunidade que todos nós enfrentamos gigantes, desafios que são maiores e mais fortes do que nós mesmos e que nós necessitamos da provisão de Deus, dos recursos que vêm do Senhor para lidar com esses gigantes e sair vitorioso. E eu compartilhei alguns princípios que nós podemos apreender da relação de Davi com Golias, como Davi enfrentou aquele gigante, aquele desafio à sua frente. O primeiro princípio, muito básico, é ser fiel nas pequenas coisas. Nós vimos como Davi, a pedido do seu pai, a mando do seu pai, ia e voltava do campo de batalha, levando mantimentos para os seus irmãos, trazendo notícias da guerra, do confronto para o seu pai, como ele era fiel no cuidado das suas ovelhas, quando ele saía para fazer esse serviço para o seu pai, ele deixava alguém, um servo, cuidando das ovelhas. Então, quando ele chegou a esse ponto na sua vida, e nós sabemos que depois ele inclusive se tornou rei de Israel, e a essa altura ele já era o ungido de Deus para ser o futuro rei de Israel, quando ele chegou nessa situação de enfrentar esse gigante, ele tinha amadurecido e crescido fazendo fielmente as pequenas coisas. E aqueles pequenos desafios, pequenas responsabilidades que nos são dadas, nós temos que aceitar como vindo de Deus e fazer o melhor possível para a honra e a glória dele. O segundo princípio que nós compartilhamos na última semana em que nós tivemos nosso estudo foi reconhecer que a reputação de Deus está em jogo nos meus desafios. Ao enfrentar os meus gigantes, quando eu clamo ao Senhor e eu reivindico ser filho de Deus para todos ao meu redor, a maneira como eu lido com essas dificuldades, a reputação de Deus está em jogo. E nós precisamos, então, deixar que Ele realmente seja aquele que faz e que realiza em nós e através de nós. Lembra-se quando Davi chegou no campo de batalha, ele ficou surpreso com a falta de disposição do povo de Israel de aceitar o desafio de Golias. Davi entendia que aquela batalha que estava para se travar não era batalha entre israelitas e filisteus, não era batalha entre um soldado do exército israelita e Golias, era a batalha entre Deus e os falsos deuses que os filisteus reivindicavam ser os seus deuses. E por isso Davi faz esse questionamento: quem é esse filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Quando nós estamos enfrentando dificuldades, nós temos que entender que é a reputação de Deus que está em jogo. Ele não irá nos abandonar, não nos deixará na mão, como a gente fala no Brasil. E em todas as coisas, a promessa é que Ele opera para o nosso bem. O terceiro princípio que nós compartilhamos foi não focalizar nas circunstâncias. Não focalizar nas circunstâncias. Quando Davi compareceu diante do rei Saul para revelar sua disposição de enfrentar Golias, Saul tentou vesti-lo com a sua armadura Saul questionou a capacidade de Davi de enfrentar aquilo lá, aquele gigante. Mas na realidade, eu até mostrei para vocês, vou mostrar de novo hoje, um quadrinho foi desenhado por um irmão aqui da nossa igreja que demonstra a diferença entre a atitude de Saul e a atitude de Davi. Enquanto Saul olhava e via o gigante, pensava, nós não temos como vencê-lo, assim também o povo de Israel. Davi olhava para aquele gigante e pensava, não há como eu errar, esse é um alvo fácil.
E essa é a diferença entre vitória e derrota quando nós enfrentamos circunstâncias negativas. Focalizar nas circunstâncias é derrota certa. Nós temos que focalizar no Senhor e não nas circunstâncias. Especialmente nesses dias de Covid e coronavírus e lockdown. E os irmãos aí no Brasil têm até que aprender umas palavras em inglês, porque se usa esses termos em inglês. Mas a realidade é que nós temos que tirar os nossos olhos das circunstâncias e colocá-los firmemente no Senhor e no seu poder. O quarto princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês, e eu creio que eu não compartilhei no nosso último estudo, é simplesmente lembrar das experiências do passado, lembrar das experiências passadas com o Senhor. Em outras palavras, todos nós já experimentamos em algum momento da nossa vida a providência de Deus, o cuidado de Deus, o suprimento de Deus, o livramento do Senhor em situações de perigo, como nós falamos. E nós temos que, quando estamos enfrentando um novo desafio, uma nova dificuldade, nós temos que manter a nossa mente voltada para aquelas vitórias que o Senhor já nos concedeu. No caso de Davi, as lembranças dele, do seu passado, das suas experiências com o Senhor, eram extremamente significativas e radicais. Vejam no capítulo 17, versículo 34 a 37 de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 34 a 37. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, e eu vou atrás dele, atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso, e esse filisteu incircunciso será um deles. Pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Então, queridos, quando nós enfrentamos dificuldades, desafios em nossa vida, nós precisamos relembrar as experiências de cuidado e proteção e suprimento de Deus no passado. E realmente, eu perdi meu esboço aqui, deixa eu encontrar, aqui, achei. E realmente nós precisamos ter, pela fé, aceitar o fato de que, se Deus nunca falhou conosco até agora, Ele não irá falar. Né? Algumas semanas atrás nós falamos sobre aquele princípio bíblico Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou e, por certo, Ele continuará a fazer. Até porque, como nós vimos no princípio número 3 do nosso estudo, é a reputação dele que está em jogo e não a nossa. O problema é que a gente pensa que a gente pode, que depende da gente, ao invés de confiar realmente no Senhor. Golias despertou a memória de Davi. Eu li isso algum tempo atrás, achei muito interessante. O Vale de Elã, onde a batalha estava se organizando, o Vale de Elã era um déjà vu para Davi. Enquanto os israelitas recuavam, Davi recordava. Ele recordava o cuidado do Senhor. Mais um princípio. Princípio número 5. Não confiar nos recursos humanos. Veja 1 Samuel, capítulo 17, versículos 38 e 39. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 38 e 39. Então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, um sinal da sua posição como rei de Israel, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado àquilo. Davi era um pastor de ovelhas, um poeta, um músico, isso ele fazia bem. Mas ele não era um soldado, ele não havia sido adequadamente treinado para vestir uma armadura desconfortável, dura, pesada, e ainda assim continuar se movendo de uma forma hábil e ágil
para ser eficiente numa batalha. Ele não era um soldado. E ele disse a Saul: não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. Ele despiu-se da armadura do rei e voltou a ser Davi, o pastor de ovelhas. Porque foi assim que ele venceu o leão e o urso. E foi assim que o Senhor deu vitória a ele em batalhas anteriores. Confiando não na sua força, na sua capacidade, mas miraculosamente nos recursos divinos. E assim deve ser nossa vida, não confiar nos nossos recursos. É claro que se há alguma coisa em nossa vida que nos desafia, que nós temos algo que possamos fazer para mudar, para solucionar, não há por que não fazer. Mas em muitas situações em nossa vida, as dificuldades que nós enfrentamos vêm de fontes que são mais fortes, maiores, mais poderosas do que nós. Situações sobre as quais nós não temos controle e nós precisamos realmente não confiar nos recursos humanos ou nos nossos próprios recursos. Como o apóstolo Paulo repete várias vezes nas suas epístolas, como ele entendia que toda a sua capacidade de ser o grande apóstolo que ele foi, provinha de Deus e não dele mesmo. Era a graça de Deus nele e não a sua própria força. Chegamos ao princípio número 6. Esse princípio meio que resume tudo que nós falamos até agora. Princípio número 6 é confiar no Senhor e honrá-lo pela vitória. Confiar no Senhor e honrá-lo pela vitória. Percebam que nós temos dois princípios, 5 e 6, um é negativo, o outro é positivo. Um é não confie em você mesmo. O positivo é confie no Senhor. E ao experimentar a vitória, honre a Ele. Porque se você não estava confiando nos seus próprios recursos, mas nos recursos oriundos do Senhor, da sua graça e da sua providência, é Ele que deve receber toda a glória. E assim nós lemos em 1 Samuel capítulo 17, versículos 45 a 47. 1 Samuel 17, 45 a 47. E Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo, armas comuns naqueles dias para um soldado. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Nós precisamos entender aquele princípio anterior, que é a reputação de Deus que está em jogo em nossa vida. Ele não nos abandonará. Hoje mesmo, olha a confiança de Davi, hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. E eu o matarei e cortarei sua cabeça. Claro que para nós, no século XXI, essa é uma frase, essa é uma afirmação violenta, radical, mas era uma situação de vida ou morte. Era a situação em que ou Davi venceria Golias, ou ele seria derrotado e assim traria um banho de sangue, traria o domínio dos filisteus sobre o povo de Israel. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Repito, a situação, o contexto histórico de Davi, o povo de Israel, Saul, Golias, os filisteus, era um contexto geopolítico de duas nações que se enfrentavam constantemente, e a submissão ou a perda da liberdade política, da liberdade do povo de Israel iria causar tremendo sofrimento, e por isso era necessário que houvesse essa confrontação, essa batalha, e que essa batalha fosse vencida pelos israelitas, o povo escolhido de Deus.
E eles teriam que sobreviver e manter essa sobrevivência até a vinda, a chegada do Messias, do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, veio da nação Israel. Então, nós entendemos essas circunstâncias que são estranhas para a nossa mentalidade do século XXI. Mas o princípio está aqui. O princípio é confiar no Senhor. E por que a nossa confiança está no Senhor? A Ele nós damos toda a honra e toda a glória. Eu não sei como está a sua vida hoje. Se você está em um daqueles momentos da sua vida cristã em que você está enfrentando um ou mais gigantes, desafios ou obstáculos maiores do que você. Eu tenho muitas pessoas que me são queridas, que estão enfrentando dificuldades tremendas. Muitos dos nossos irmãos aqui nos Estados Unidos já são irmãos mais velhos e enfrentam as consequências da idade. Outros estão enfermos, pessoas queridas minhas que estão enfrentando grandes desafios com a sua saúde física. Outros estão enfrentando dificuldades financeiras, problemas de relacionamento, rebeldia dos filhos, e a lista é longa. E para cada um de nós há alguma forma de desafio, de gigante, para usar a terminologia que nós estamos usando, que nós sentimos incapacitados de vencer. Mas eu queria deixar e repetir para vocês esses 6 princípios simples e básicos que nós aprendemos da experiência de Davi. Número 1, ser responsável e fiel nas pequenas coisas. Número 2, reconhecer que é a reputação de Deus que está em jogo na sua vida. Número 3, não focalizar nas circunstâncias, não deixar que as circunstâncias controlem você. Número 4, lembrar das experiências passadas com o Senhor. E eu creio que todos nós podemos olhar para trás e dar glória a Deus pelas expressões do amor, do cuidado, da providência dele em nossas vidas. Número 5, não confiar nos recursos humanos e, pelo contrário, confiar no Senhor. E porque a nossa confiança está nele, a nossa vitória vem dele, a ele nós damos toda a honra, toda a glória e todo louvor. Que Deus os abençoe ricamente. Que Ele tome essas pequenas expressões de princípios e conceitos que nós apreendemos nessa passagem, aplique na sua mente, no seu coração, lhe dando aquele descanso que é necessário nesses momentos de dificuldade, caso você esteja passando por momentos como esse. Vamos orar. Pai amado, nós chegamos diante do trono de graça e que alegria é saber e entender a descrição da Tua palavra, que é de fato um trono de onde flui a Tua graça, o Teu amor, a Tua misericórdia. Não o trono de um rei injusto, mau, opressor, mas o trono de um rei de amor, que nos amou tanto que permitiu que o Seu único Filho se tornasse um de nós para nos entender perfeitamente em nossa humanidade. E nossa oração, Senhor, é que de alguma forma o Teu Espírito chegue na vida de cada uma das pessoas que nos ouvem. E que aqueles que estão hoje, na verdade, em realidade, enfrentando um gigante na sua vida, no seu caminhar, que eles possam apreender esses princípios, colocar em prática e experimentar a Tua intervenção de graça e amor nas suas vidas. Se a Tua vontade for não intervir para afastar ou remover essas dificuldades, que o Senhor conceda uma porção extra da Tua graça a cada um de nós, para que nós possamos vitoriosamente passar por essas dificuldades e assim lhe dar honra e glória. Nós te oramos em nome de Cristo. Meus queridos, minha oração e meu desejo é que você tenha um dia, um domingo abençoado e preparando-se, repousando, descansando, enchendo-se da palavra para começar mais uma semana de trabalho. A minha oração e meu desejo é que todos vocês se mantenham cuidadosos, cautelosos e com plena saúde. E nós esperamos nos ver novamente no próximo domingo. Lembrando também que nós temos
hoje à noite nosso estudo bíblico e na próxima quarta-feira, um novo dia, nós também temos estudo bíblico na internet, no Facebook e no YouTube. Que o Senhor abençoe cada um de vocês ricamente. Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, que iguais não há na terra. A nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz e somos protegidos. Defende-nos, Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, que sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quiser, Senhor,